Olá, hoje eu venho falar de um tema bastante comum, mas onde todos têm vergonha de falar, ou medo, ou acham que não tem necessidade mais de falar sobre isso, que é o abuso. O abuso, a palavra em si, ela quer nos dizer algo excessivo, algo, uso incorreto de alguma coisa. Nesse caso, eu vou falar do abuso sexual, sendo o abuso como um ato sexual especificamente ou como um sentimento de se sentir abusada. Porque muitas vezes as pessoas se sentem invadidas pelo outro, isso não necessariamente é pelo ato, pode ser por uma palavra ou por um gesto. Nesse caso, o abuso ele pode ser tanto feminino ou masculino, né? Mas o quanto de dor isso traz. Eu tenho atendido muitas pessoas que passaram uma vida guardando essa dor, que passaram uma vida guardando essa ferida. E quando a gente vai olhar para essa questão, eles dizem: não, mas faz muito tempo que isso aconteceu, tá tudo certo. E quando nós vamos falar a respeito disso e olhar para essa situação, não está resolvido. Ela é uma dor que foi guardada, ela é uma dor que está num cantinho do coração. Você aprende a viver, você aprende a lidar, mas aquela dor ainda está ali. E como isso acontece numa fase em que nós somos crianças, e aí a gente aprende a lidar com isso, cresce. Só que quais são os reflexos disso numa vida adulta? Quais são os reflexos, que esse ato, tanto o de ser abusado e o de guardar, o de não confiar a alguém, em compartilhar, traz para nós como adultos. Eu tenho 2 exemplos para dar para vocês que foram exemplos muito fortes. Um é de uma pessoa onde ela não tinha o amor dentro de casa e ela tentou o amor fora em relacionamentos e não conseguiu. E ela colocou para dentro dela de que o amor não existia em relação a ato, a carinho, ao sexo propriamente dito. E ela começou a ter relacionamentos onde só existia o ato, mas isso a agredia internamente. Hoje, sendo uma mulher mais velha, ela tem a necessidade de ter alguém, ela se sente uma pessoa sozinha e carente, mas dentro dela se criou este bloqueio ao outro, ao homem, porque ela viveu muito tempo condicionada a esse padrão e essa crença que ela mesma criou, de que era impossível ter amor. E ao se sujeitar a passar por essas situações, foram crescendo outros sentimentos dentro dela. Inclusive, um afastamento dos homens, a não aproximação, a não se deixar envolver. E hoje ela se sente sozinha. E no atendimento, quando nós olhamos para essa dor, ela viu quanto de dor ainda existia dentro dela nessa época. Depois de 30 anos, ela ainda olhava para aquele ato. E uma outra coisa grave que acontece, ela não compartilhou com ninguém, ela não disse para ninguém. E ela não se sentiu protegida. E ela culpava o pai, inconscientemente, porque não o protegeu. E aí eu questionei: mas você contou para o seu pai? Ela disse: não, de forma alguma. Eu falei: como ele pode ser o culpado, então, de algo que ele não sabia? Então, muitas vezes a gente faz crescer um furacão, faz crescer um vulcão dentro da gente e a gente quer achar culpados, mas nós mesmos não procuramos ajuda ou resposta para aquilo que tem dentro de nós. Um outro caso é que uma pessoa sofreu abuso dentro de casa de um amigo do irmão, e esse caso é um abuso de todos os gêneros, eram verbais, eram atos, eram agressões. E essa pessoa simplesmente pegou aversão aos homens, inclusive ao seu pai. Isso fez com que ela se afastasse de todos os homens e ela hoje se relaciona com uma mulher. E ela veio me buscar com um sentimento de muita tristeza e muita dor. E quando nós falamos desse relacionamento atual, ela queria me provar que estava tudo bem nesse relacionamento, que estar com essa outra mulher estava fazendo muito bem para ela. Mas quando nós colocamos a questão na sessão e começamos a conversar,
ela percebeu que não estava tudo bem nesse novo relacionamento, porque ela estava usando esse novo relacionamento, essa nova pessoa, essa mulher do mesmo gênero que ela, para substituir e abafar um sentimento antigo, de uma questão que não foi resolvida. Isso não quer dizer que ela possa ter um relacionamento com essa mulher e ser feliz, porque hoje é uma escolha dela, assim como é da outra. Mas como é que nós possamos e podemos crescer, modificar o padrão e sermos felizes se a gente ainda está olhando para aquela dor? Se a gente ainda olha para um homem com um olhar de desrespeito, com um olhar de falta de amor e de carinho? Como é que ela pode seguir a vida e dar sequência na vida se ela olha para o próprio pai e ela não tem o menor respeito por ele porque ele é do sexo masculino? Então, essa questão é um movimento também que, por mais dolorido e estranho que isso seja e soe, o abuso também quer nos dizer algo. O abuso também quer nos trazer algo, quer incluir alguém. Então é muito importante, se tem alguém, né, que a gente conheça, ou que você possa compartilhar isso, que essa pessoa possa olhar e possa equilibrar esse sentimento dentro dela mesma, porque a dor fica. Por mais que a gente guarde ela num pedacinho do corpo, do coração, a dor fica lá registrada no DNA e na alma. Isso vai passando de geração para geração. Se hoje nós não olhamos, amanhã o nosso filho vai olhar para isso. Então, siga o movimento, não tenha medo, não tenha mais receio. Isso é um movimento de cura para você e para todo o seu sistema.